A paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato. Vamos voltar aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos falar sobre o pecado de religião, pecado religioso, idolatria e feitiçaria. Idolatria a gente sabe que é substituição. Agora, feitiçaria, o apóstolo Paulo está falando para os irmãos, aos Gálatas, sobre as obras da carne, os pecados produzidos pela carne. E entre eles está idolatria e feitiçaria, que são os pecados de religião. E nós vamos falar sobre feitiçaria. Feitiçaria? Irmão? Feiticeiro? Crente feiticeiro? Como? De onde que o apóstolo Paulo tirou isso? Como explicar esse ponto? Feitiçaria está lá relacionado. Mas feiticeiro não é o ímpio que faz feitiçarias, bruxarias para o mal dos outros? É. Tem crente feiticeiro? Tem. Biblicamente falando, tem. Aí, para entender esse contexto, nós vamos à história de Saul. Saul, rei de Israel. Quando ele traiu o Senhor, e o Senhor disse para ele: a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então está aí. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, como se fosse pecado de feitiçaria. Então, a gente consegue começar a assimilar quando o apóstolo Paulo faz essa colocação. Feitiçaria. Aí dá para a gente começar a entender a rebelião. Saul disse, eu fiz o que Deus mandou, fiz o que o Senhor mandou. Mas eu fiz do meu jeito. Eu fiz como eu queria. Ou como eu podia. Então a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul, quando ele foi chamado para rei, todo o povo trouxe presente, as tribos de Israel trouxe presente para ele, mas ele sofreu a rebelião na carne. Porque alguns filhos, alguns que estavam lá, falaram, esse aí vai reinar sobre nós? Amados, e o ponto crucial da rebelião é o desprezo. Começa pelo desprezo. Aí a sequência é a rebelião. Então, dentro dessa questão do desprezo, nós temos várias aplicações para nossas vidas, para não cometermos esse pecado. Saul, ele foi desprezado. Esse aí vai reinar sobre nós, e não trouxeram presente para ele como os demais todos trouxeram. Desprezaram Saul. E na sequência, na Bíblia, teve mais pessoas que foram desprezadas. O grande rei Davi foi desprezado por quem? Simei. Olhou para Davi e amaldiçoou, apedrejou e desprezou Davi, porque ele vinha fugindo do seu filho Absalão, e ele achou que era o fim de Davi, então ele
despreza Davi. Mas a gente vai ver o que aguarda um homem que despreza e, na sequência, a rebelião. O que aguarda as consequências desse pecado é gravíssima. Então, Davi fala para Salomão, quando ele assume o reino: você viu o que Simei me fez, mas você é sábio, você vai saber como agir. Então Salomão arrumou uma arapuca, que a gente sabe, conhece a história, ele foi morto. Desprezo. Começa com desprezo. Esse pecado, ele começa com um desprezo. Davi também foi desprezado pela sua esposa, Mical. Ela olha Davi da janela, era para ela estar lá com ele, no meu entendimento. Era para ela estar lá. Mas ela estava numa das janelas do palácio, olhando, observando, e Davi vinha alegre, animado. Eu não sei se ela olhou para o corpo, para a estatura de Davi, e a Bíblia diz que no seu coração ela desprezou a Davi. Então ele vinha chegando em casa, e a intenção de Davi era abençoar a sua casa. Abençoar a sua casa. E nessa bênção, creio eu, que estava a fertilidade do ventre, do útero de Mical, porque até ali ela não tinha filhos. Mas então ela despreza seu marido. Começo da rebelião. Mas aí, o que acontece? A Bíblia diz: Mical morreu sem ter filhos. Secou o seu ventre. A rebelião começa com desprezo. E se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver a congregação de Corá, Datã e Abirão desprezou Moisés. Ah, você pensa que só você é que pode? A terra ainda continua abrindo a boca. A rebelião é como o pecado de feitiçaria e começa com o desprezo. Eu vou aplicar mulheres que estão vendo novela, séries, e olha para um homem, a sua estatura, a sua hipocrisia, porque não existe aquela vida que eles pregam, aquela vida perfeita, aquele corpo, aquela estatura que custa um preço para aquele homem, e aquela hipocrisia, porque não é a realidade. São cenas que são montadas, desmontadas, e grava 1, 2, 3, até ficar perfeito, entre aspas. Tem mulheres desprezando os seus maridos, porque buscam neles aquele ator que ele não é e nunca vai ser. A rebelião começa com desprezo. E são várias que estão abandonando marido, filhos e indo atrás de uma fantasia, de uma ilusão, de um mundo que não existe. Mas está pensando que é só as mulheres?
São vários homens que estão focados nos prazeres mundanos e infernais, pornografia. O que mais cresce no mundo todo, a indústria, que mais cresce no mundo todo, a indústria pornográfica, são atrizes que pelo dinheiro faz o que a esposa não faz. Mulheres com corpo aparentemente perfeito, belas. Então o homem ímpio, com atitude ímpio, incrédulo, sem temor de Deus, está focado na pornografia e procura essa mulher na sua esposa e não acha. E olha a sua mulher, olha para o corpo dela com desprezo. A arma de Satanás para destruir famílias, séries, filmes, novelas, pornografia. É como a árvore do jardim do Éden. Está lá a árvore. Está lá. Sem problema nenhum. Mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A sua família é o seu jardim, a sua casa é o seu jardim do Éden. Satanás conseguiu resumir o paraíso em uma única árvore. Está lá a árvore. Nós não precisamos conhecer o que Deus já disse que é o mal. Deus já disse para nós, não ameis o mundo, não vos amaldeis o mundo. Nosso caminho é diferente. Aí você vai como Eva, vai olhar para as novelas, para a pornografia. Alguns homens até já foram enganados por Satanás, ele acha que depende até de ver pornografia para ter relação com a sua esposa. E a mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos. Se você está nessa situação, olhando a sua esposa com desprezo, o seu marido com desprezo, então Satanás já começou no seu coração a rebelião. Porque lá, na televisão, está o mal. Então, quando você começa a ver a novela, as mulheres, séries, o homem, a pornografia, então Satanás já está trabalhando lá. Lá já está ensinando a trair, roubar, matar. E isso é o que nós gostamos. Essa nossa natureza caída é dopamina pura. É uma cena atrás da outra com dopamina. O que é dopamina? Prazer. É a busca do nosso cérebro constante por prazer e satisfação. Por isso Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se, pois, a si mesmo. O apóstolo Paulo bate muito nessa tecla para nós mortificarmos a nossa carne. Deixa a árvore lá, é a do mal. Agora, quando você começa a ver
Aí Satanás começa a mostrar. E a tendência nossa é copiar, é se apaixonar pelo perfil, pelo modelo. Desperta em nós sentimentos, atrações. Então nós vamos nos afastando de Deus e cometendo o pecado de feitiçaria. Porque aí começamos a desprezar a santificação, a oração, o jejum, o louvor. Começou a rebelião. Começamos a desprezar a esposa o marido. Começou a rebelião. Então a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o começo é o desprezo. Se você está olhando para o seu pastor com desprezo, cuidado, isso é muito perigoso. Mical perdeu a bênção. Muitos perdem. Se você está olhando para o seu marido e você para a sua esposa com desprezo, é o começo da rebelião. Arrependei-vos e convertei-vos. Abandona a árvore onde está o mal. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E fica essa mensagem de despertamento. Aquele abraço e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais, no Insta, no Face. Lá no YouTube ative o sininho para a notificação das próximas mensagens. Aquele abraço do seu irmão, pastor Stanek, pregador do mato.